E aí, galerinha, dando continuidade ao andamento do nosso estudo, quando nós conversamos a relação entre corpo e matéria e espiritualidade, uma confusão bastante comum nos ocorreu. A ideia de que o corpo é inferior ao espírito, mas essa ideia que vem muito mais do platonismo, do gnosticismo, do que da fé bíblica, cria um paradoxo gravíssimo, porque se a matéria torna o ser inferior, então a ressurreição de Jesus, que assumiu carne verdadeira, teria sido uma espécie de declínio, uma degradação divina. E isso o cristianismo jamais afirmou e vai afirmar. Essa observação nos leva à reflexão central: a matéria não é inimiga de Deus. Conforme nós já citamos, salientamos, lá no Gênesis, Deus ele cria o ser humano, que é corpo e alma, e ele diz, ele conclui, ficou muito bom, ficou excelente, ficou exímio. Nada na Bíblia diz que o corpo é o mal. O mal é o pecado, a corrupção, a desordem interior. A matéria por si mesma é obra de Deus e, portanto, é boa. Apenas reiterando, galerinha, estou com o meu computador ligado aqui para me auxiliar. Agora vem o argumento-chave que desmonta essa ideia de inferioridade e que convém adentrarmos no mérito do assunto atual. Ora, se os anjos, que são seres espirituais, recebessem algum tipo de corpo, de matéria, mesmo que físico, isso tornariam eles inferiores? A resposta lógica é não. Apenas o fato de possuir forma ou massa não faz alguém menos digno ou poderoso. Nós mesmos somos matéria, somos também carne, corpo, e ainda assim somos totalmente capazes de pensamento, de amor, de moralidade, de espiritualidade. Ah, mas os anjos eles voam porque eles são seres espirituais. Não totalmente, porque pássaros são totalmente materiais e são capazes de voar. Insetos são totalmente materiais e eles também voam. Então, galerinha, ter corpo não proíbe movimento, não impede deslocamento. Ter corpo não impede voo, conforme nós já salientamos a questão de Jesus, que é um exemplo. Peso não é um símbolo de inferioridade para Deus. E peso também não é um aspecto físico. E ainda mais, a Bíblia descreve situações em que os anjos, muito embora em diversas passagens tenha sido o próprio Jesus, antes de morrer na cruz, né? Mas situações em que os anjos apareceram materializados, comeram, lutaram, seguraram objetos, caminharam, entraram em casas. Ou seja, eles se manifestaram em forma física e continuaram fazendo tudo aquilo que estavam fazendo. Portanto, se um anjo tivesse um corpo físico, isso não diminuiria sua grandeza, nem sua dignidade, nem sua capacidade de se mover. Essa que é a questão. Eles poderiam então caminhar, poderiam voar, sim, poderiam voar, porque o voo não depende, o voo não depende de estrutura e forma. O voo não depende da ausência de matéria. E aqui está o ponto que une tudo. O problema da humanidade não é ter um corpo, mas ter um corpo corrompido, pois nós estamos declinados em uma natureza pecaminosa. Por isso a promessa da ressurreição não é virar pura energia, que é o caso dos anjos, nem virar um espírito sem corpo. A promessa é ter um corpo glorificado, um corpo de verdade, real, concreto, físico, porém restaurado, sem nenhum tipo de decadência, sem nenhum tipo de limitação, sem corrupção, não presos às leis decaídas da biologia, da física. Tá complicado. Eu amo essas bicicletas motorizadas. A Bíblia não diz que seremos desencarnados, pelo contrário, ela diz que nós seremos ressuscitados. Cristo ressuscitou porque ele é o modelo, nós já falamos sobre isso, tá?
Ah, mas Cristo é Deus. Não, mas nós já explicamos essa questão. Cristo ressuscitou com corpo, não como um fantasma. Então, resumindo, galerinha, matéria não é mal. Corpo não é sinônimo de inferioridade. É o pecado que produz a decadência. E a redenção futura toda volve redonda, corpo restaurado. E se um anjo tivesse um corpo físico, isso não rebaixaria e não limitaria a sua ação, o seu poder, o seu movimento em deslocamento. Inclusive, Cristo, ele aparecia em diversos locais. Em Cristo, o corpo não é descartado, o corpo é glorificado.